Já foi. Então, vamos lá. Aqui é a coisa. Então, o computador laser. Deixa eu iniciar, compartilhar a tela com vocês. Chegou aí a tela para vocês? Chegou sim, professor. A gente está vendo também o seu apontador. Ah, então tá bom. Então vamos começar a nossa história aqui. Então vocês vão ver, essas duas aulas, vamos dizer, que eu disponibilizei hoje para vocês, vamos dizer, elas cobrem o quê? Fechar a nossa história, né? Vamos dizer, a gente começou olhando as macromoléculas, né? As diferentes macromoléculas, vamos dizer, que compõem, fazem parte do funcionamento da celular, né? E a gente viu, vamos dizer, primeiro as características dessas 4 moléculas lá no começo, né? Carboidrato, lipídio, aminoácido, depois a gente viu proteína, como que vamos dizer, os aminoácidos formam proteína, como os carboidratos formam os polissacarídeos, os lipídios, onde eles estão sendo, que eles não são só reserva, né, de energia, mas eles são também, fazem parte da membrana celular, vamos dizer, então que é o que confina, né, o metabolismo dentro de uma célula, né, quando ele faz separa, né, entre as células, separa do meio ambiente, né. Depois, a gente viu o metabolismo de cada uma dessas macromoléculas, né, como que ele se comporta em cada uma delas, né. E agora nós chegamos no final, vamos ver que é para ver como que isso é organizado dentro da célula, tá? Como que é controlado, né? Como que todo esse monte de moléculas, esse monte de informação que está sendo que a célula está recebendo, né? Como que ela processa isso. Então, essa primeira parte da coisa, vamos dizer, é a estratégia de regulação. Como é a estratégia de regulação, tá? Então, vamos lá. Então, para começar, vamos dizer, isso aqui, ó, é um quadro, né, que mostra como funciona o processo de fabricação, né, e controle das enzimas dentro da célula, tá? E como que essa informação é tratada, tá? Então, a primeira parte, vamos dizer, ó, a gente está vendo aqui, ó, tem uma parte que está relacionada com a síntese, né, das proteínas, tá? E uma segunda parte, que é a partir da síntese. Então, como que essas proteínas, ou seja, no caso as enzimas, como que elas são controladas para fazer o papel delas dentro do metabolismo. Então, a primeira parte, vamos dizer, que é a síntese. Então, a síntese reúne o quê? Primeiro, você tem sinalização que é externa. Vamos dizer, essa sinalização vem das gônadas e dos fornecedores dos hormônios, né, e das moléculas sinalizadoras para a célula. E aí ela vai chegar na célula-alvo, e ela tem dois caminhos possíveis de entrada. O sinal se liga no receptor na membrana, né? E aí esse sinal é internalizado via segundo mensageiros. O segundo mensageiro significa o quê? É produzida, vamos dizer, o ligante liga no receptor e modifica o receptor de tal forma que ele produz uma reação química, né? Uma reação enzimática. Tá? E isso produz uma outra molécula dentro da célula. Tá? E essa outra molécula dentro da célula é que vai canalizar, né? Vamos dizer, vai começar a fazer funcionar aquele sinal. Então, geralmente, vamos dizer, então ela pode entrar
via um receptor e aí um segundo mensageiro, ou simplesmente ser transportado ou difundir pela membrana, tá? Mas, geralmente, vamos dizer, o que acontece a partir do momento que ele entra, vamos dizer, no caso da síntese da proteína, a partir do momento que o sinal entra ou de que o segundo mensageiro é acionado, eles vão ligar num fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? O fator de transcrição é uma proteína também, tá? Que vai reconhecer uma sequência de DNA dentro do núcleo que codifica para a proteína que tem que ser sintetizada. Tá? Então, pode ser tanto o segundo mensageiro como um próprio sinal extracelular que difundiu ou foi transportado, transporte ativo, para dentro do citoplasma da célula. Então, é externo, vem para dentro, e aí ele chega no núcleo, ele se liga a uma sequência de DNA específica, né? Que faz com que o mensageiro, vamos dizer, o mensageiro seja transcrito daquela região do DNA que tem a informação genética para sintetizar aquela proteína, tá? Esse mensageiro ele vai sair de dentro do núcleo, né? E vai ser capturado pelo ribossomo. E aí o ribossomo, o que o ribossomo vai fazer? Ele vai ler a sequência de nucleotídeos que está codificada no mensageiro e vai usar essa sequência de nucleotídeos para sintetizar, vamos dizer, para definir qual a ordem de aminoácidos que tem que ser emendado para formar a proteína. Tá? Então, essa informação está no mensageiro. E esse RNA mensageiro ele tem uma vida curta, geralmente, porque só interessa essa síntese no tempo em que a proteína, vamos dizer, a enzima, né, no caso, é necessária, então tem que ser curto, então ele é degradado depois de um certo tempo, após produzir uma certa quantidade de enzima, né? E aí vai para a segunda parte do controle, que é, vamos dizer, que tipos de controle podem atuar na enzima para fazer ela funcionar melhor ou pior, ou, vamos dizer, ativar ou desativar. Então, basicamente, aqui nesse outro lado da figura, né, sumariza como pode acontecer esse controle. Mas o primeiro controle é da degradação das proteínas, ou seja, vai garantir quanto tempo essa enzima vai estar disponível dentro da célula. Tá? Porque enquanto ela for necessária, ela está ok dentro da célula. Mas a partir do momento que ela não for mais necessária, então ela pode ser degradada. Não interessa ao metabolismo celular que essa enzima continue ativa. E é porque seria, primeiro, ela poderia interferir de algum jeito no metabolismo, né, que poderia prejudicar a célula de algum jeito, e você tá mantendo aminoácidos que poderiam ser usados para sintetizar outras proteínas na forma de uma proteína que não tem utilidade para a célula. Tá? Então, isso é um controle muito efetivo do que está atuando dentro da célula. O segundo jeito de você otimizar a utilização das enzimas é você compartimentalizar as enzimas. Tá? E aí, o que a gente viu recorrentemente, reações que acontecem especificamente dentro da mitocôndria ou do retículo endoplasmático, por exemplo. Tá? E tem outras organelas, vamos ver, que também estão dando. Então, você colocar essas enzimas dentro de um compartimento, você otimiza a ação dessa enzima, porque ela não vai ter interferência de outros substratos, não vai ter interferência de outras enzimas que possam disputar aquele mesmo substrato, e assim por diante. O caso óbvio para a gente, vamos dizer, é a parte do ciclo do ácido cítrico, né? Que é aquela série de enzimas, que o objetivo é o quê? É catabolizar, ou seja, oxidar totalmente a glicose, né? Vamos dizer, o piruvato, né, que entrou dentro da célula, virar CO2 e
e nesse processo recolher o poder redutor, ou seja, a energia contida naquela molécula é transformada em poder redutor, depois esse poder redutor vai ser usado na cadeia de transporte de elétrons e que vai gerar o gradiente de prótons, né? E esse gradiente de prótons vai sintetizar o ATP a partir da passagem dos prótons pela ATP sintase. Tá? O segundo, um outro jeito é com enzimas que utilizam enxofre. Tá? Que no caso, o enxofre, colocar ou tirar o enxofre, vai fazer com que ela funcione ou não, ou ficar mais ativa ou menos ativa, que é o que a gente tem visto recorrentemente nos pequenos trechos de controle, né, de regulação que eu mostrei para vocês especificamente em alguns pontos do metabolismo específico de alguma das macromoléculas. Tá? Outro que é muito importante são os ligantes, né, os efetores, né, que ligam nas enzimas alostéricas, tá? Que também, ó, o ligante ele liga e desliga, né? E ele ativa ou inativa ou ao contrário. Lembra? Sempre pode acontecer uma coisa ou outra. O processo é o mesmo. O ligante liga, mas ele pode ser um efetuador positivo ou um efetuador negativo. Então, se ele for positivo, ele vai ativar ou melhorar a performance da enzima. Se ele for um efetuador negativo, ele vai inativar ou tornar menos efetiva a ação da enzima. Depois vem a enzima, vamos dizer, a transformação covalente. A clássica dessa transformação covalente é a fosforilação da enzima. Tá? Então, para isso, existem outras enzimas que fazem esse papel. Então, a sinase ou quinase, elas vão colocar o fosfato e a fosfatase vai tirar o fosfato. E, de novo, acontece. Pode ser que a presença do fosfato ative a enzima, como a presença do fosfato inative a enzima. Tá? E, por último, a proteína, vamos dizer que ela sofre a ação de uma outra proteína regulatória, tá? Que vai ligar ou desligar nela também, tornando ela ativa ou inativa. E também vale para todos esses processos, sempre vai valer a coisa, vamos dizer, o processo em si não determina se vai ativar ou inativar. Tá? Então, ela pode tanto ativar como inativar. O processo em si, nesse caso, ele é neutro. Tá? Então, ele independe, não tem um processo específico para ativar e um processo específico para inativar. Então, eles são usados pelos processos, pelas vias metabólicas de jeito completamente variável. Né? Nunca não é a fosforilação não vai sempre ativar e a desfosforilação também não vai sempre desativar. Tá? Então, para vocês terem esse quadro aqui, já viram, já comentei isso com vocês, né? Que é a meia-vida das enzimas. Então, elas podem durar minutos, né? Como elas podem durar dias até, certo? Então, vai depender do quê? Da utilidade que essa enzima tem para o metabolismo, ou que essa proteína tem para o metabolismo. Então, o caso mais emblemático que eu já até comentei com vocês é da hemoglobina, que ela dura 120 dias até ela ser, 120 dias, metade da hemoglobina que foi sintetizada ainda está disponível na célula. Tá? E aí todas as outras, vamos dizer, dependendo da função dela, vamos dizer, proteínas que são muito específicas, têm meia-vida curta, proteínas que trabalham mais para manutenção da célula, têm meia-vidas mais longas. Tá? O segundo, então, que a gente tinha visto é das proteínas alostéricas. Né? Qual que é o comportamento delas? Elas respondem à ligação
do efetor ou do próprio substrato ligando. Elas não são enzimas micaelianas, né? Ou seja, a micaeliana vai direto até saturar. Ela, vamos dizer, ela varia com a concentração do substrato. Conforme o substrato vai ligando, ela vai ficando mais eficiente, ou seja, vai aumentando a velocidade com que ela está atuando. Tá? E aí o papel dos efetuadores é esse aqui. Esse aqui descreve como esses efetuadores funcionam. Então, o efetuador positivo ele vai aumentar a velocidade da reação. Um efetuador negativo vai diminuir a velocidade da reação. E aqui, vamos dizer, aqui no meio estaria, vamos dizer, sem não ter nenhum efetuador positivo, nenhum negativo, você estaria no estado basal dela, vamos dizer, como ela funciona normalmente sem ser estimulada ou inibida. Tá? E também, vamos dizer, compartilhado com essas alostéricas, você tem como a regulação alostérica, como ela age dentro de uma via metabólica. A gente viu recorrentemente, vamos dizer, nos exemplos que eu mostrei para você de controle, vamos dizer, um produto de uma via, ele serve para inibir algum passo daquela via. Tá? Então, ele serve para inibir o passo da via e serve também, ele pode servir para acionar ou para viabilizar, ativar, né, a outra via que, independente daquela onde está sendo produzido o produto dela, né, daquela via. Então, esse tipo de mecanismo, ele é recorrente também. A gente viu isso mais em algum detalhe na controle da via glicolítica e da via da gliconeogênese. Tá bom? Então, aqui, ó, esse quadro aqui, ele mostra, então, ó, algumas enzimas, tá? E aqui os efetuadores negativos e aqui os efetuadores positivos. Tá? Então, aqui é um caso, só para a gente pôr, ó, vamos dizer, a frutose 1,6-bifosfatase, que é a enzima que vai tirar o fosfato da frutose 1,6-bifosfato, né? Ela é estimulada, ela tem um controle negativo dela, ela é a frutose 2,6-bifosfato. E a fosfofrutoquinase 1, que é a enzima que leva em direção à degradação da glicose, ela é ativada pela frutose 2,6-bifosfato. Então, a frutose 2,6-bifosfato inativa a reação, né, a via metabólica em direção à neoglicogênese, ou seja, a síntese de glicose, enquanto estimula a degradação da glicose, né, ou seja, da quebra da glicose até piruvato. Tá? E aqui tem outros exemplos que depois vocês podem olhar que são exatamente esse processo. Então, o fosfonol piruvato, ó, ele atua positivo, atua negativo. O acetil-CoA, na citratoliase, na acetil-CoA carboxilase, ele é negativo, enquanto na piruvato carboxilase ele é positivo. Certo? Então, isso vai fazer com que esse controle fino da via metabólica via os próprios produtos, né, que são gerados naquela via metabólica, eles servem para controlar essa via metabólica. A compartimentalização, vamos dizer, o que a gente viu, vamos dizer, por exemplo, no citosol, sendo mais geral, né? O citosol, vamos dizer, o que a gente tem no citosol? A glicólise, a pentose, vamos dizer, a via das pentose e a síntese dos ácidos graxos. Tá? Enquanto dentro da mitocôndria, a gente tem o ácido cítrico,
oxidação e a fosforilação oxidativa, a beta-oxidação de ácido graxo, vamos dizer, a síntese de ácido graxo no citosol, degradação de ácido graxo na mitocôndria. Tá? Produção também na mitocôndria é produzido os corpos cetônicos. Então, isso faz, vamos dizer, o que fica mais óbvio disso aqui, vamos dizer, é a síntese e degradação de ácido graxo. Porque você, tanto a via, vamos dizer, elas estão completamente isoladas uma da outra. Então, elas não compartilham nenhum tipo de proteína, de enzimas em comum. Certo? Isso faz com que você evite de forma, aí agora de uma forma mecânica, né? Porque tem a membrana da mitocôndria, se você separe a beta-oxidação da síntese de ácido graxo. Tá? A regulação, a modificação covalente, então, o que a gente viu que é a fosforilação, no caso aqui, o exemplo que é usado é da glicogênio fosforilase B, que é inativa, tá? Degradação do glicogênio. Tá? Inativa. E quando ela é fosforilada, ou seja, ela recebe 2-fosfato, ela passa a ser ativa. Tá? Mas tem a sintase, a glicogênio. A sintase é o contrário. Vamos dizer, ela é fosforilada, é inativa, e desfosforilada ela é ativa. Certo? E aqui, então, esse quadro aqui mostra o que é ligado e o que é desligado. Glicogenólise, ou seja, a degradação do glicogênio, a glicogênio quinase é ativada por fosforilação, a glicogênio fosforilase é ativada também por fosforilação. Certo? A glicogênese, né, a glicogênio sintase, ela é inativada pela fosforilação. E assim por diante, ó, aqui na glicólise e gliconeogênese, ó, a frutose 2,6 de fosfato ativa, ela fica ativa com a fosfatase, né, com a fosforilação, tá? A piruvato quinase fica inativa com a fosforilação. Tá? A piruvato para acetil-CoA, que é a piruvato desidrogenase, ela é inativada pela fosforilação. A lipólise, ou seja, a degradação de ácido dos triacilglicerol, né, na corrente sanguínea, ela é fosforilada, ela é ativa. E a lipogênese, ou seja, síntese de ácido graxo, né? Então, acetatuliase, acetil-CoA, carboxilase, dióxido de 3-desoxibutiril, todas são inativadas pela fosforilação. Tá? E como a gente viu, esses são os mecanismos que a gente viu que atuam no nível da enzima. Tá? Agora a gente vai ver, a gente está voltando para trás, né? Então a gente vai ver, como que o sinal vai atingir a célula-alvo, ou seja, vamos ver, vai fazer com que a ação hormonal, de fato, tá? Que é via transdução de sinal. Ou seja, o sinal é transportado até as células-alvo. Tá? Quem fornece os hormônios? Vamos ver, o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, o pâncreas, as suprarrenais, os ovários e os testículos. Então, todos eles fornecem hormônios, né? Ou seja, sinalização hormonal para as células-alvo, para saber como o metabolismo, ou como até a diferenciação, no caso dos hormônios sexuais, a diferenciação celular deve acontecer. Tá? E aí, aquela história que eu contei para vocês. Eles podem ter, já que lá em cima, o hormônio pode ligar num ligante, ou seja, num receptor, e aí ele produz um segundo mensageiro interno, vamos dizer, no tipo aqui,
o segundo mensageiro clássico é o AMP cíclico, tá? E aí ele vai, a partir do AMP cíclico, ele pode ser usado tanto para estimular a transcrição de genes, quanto usado para atividades enzimáticas já prontas para acontecer, tá? No caso do hormônio, também ele pode ser transportado, ou difundir para dentro da célula, né? Só que aí, onde está o ligante dele? O ligante dele está dentro do núcleo. Tá? Então, ele liga no núcleo, o que vai acontecer? Ele vai estimular a transcrição de genes-alvo, ou seja, enzimas necessárias, né, necessárias para aquele processo metabólico acontecer. Tá? Então, ele vai estimular a transcrição, e aí o transcritor, o mensageiro, sai da célula, tá? E aí vai cumprir essa função biológica, tá? Então, aqui, para vocês terem esse mapa aqui, ó, mostra como acontece em forma de cascata, né? Então, ó, o sinal, vamos dizer, sensorial do ambiente, né? Vamos dizer, onde ele vai atuar? Vamos dizer, você recebe informação do ambiente, vamos dizer, e do próprio sistema nervoso, quando você precisa fugir ou qualquer coisa assim, precisa correr, né? Você recebe essa informação, tá? Que vão gerar hormônios hipotálamicos. E aí, esses hormônios, vamos dizer, o que eles vão ver? Eles têm um alvo primário. Tá? Esse alvo primário vai estimular a produção de outros hormônios. Então, ele atua agora nesse adenohipófise, ó, hipotálamo, vai para a hipófise, adenohipófise, tá? E isso gera, ó, aqui, então você tem os hormônios do hipotálamo aqui, agora eles são, a partir de chegar no final da hipófise, eles são convertidos em outros hormônios, tá? Certo? A adenohipófise e aqui, ó, a neurohipófise. Tá? Aí gera novos hormônios, vamos dizer, que vão atuar onde? Eles podem atuar em alvos secundários ainda. Vamos dizer, que vão estimular outros hormônios. Tá? Atuando sobre o córtex suprarrenal, vamos dizer, vai gerar cortisol, na tireoide vai gerar tirodoxina, nos ovários vai gerar progesterona, nos tecidos vai gerar testosterona. Tá? E aí, esse terceiro nível de hormônios, vamos ver, vai atuar sobre os alvos finais. Né? Ó, a tireoide atua sobre o fígado e os músculos, o cortisol atua pelos tecidos em geral, a somatotropina vai atuar sobre o fígado, a prolactina sobre as glândulas mamárias, a ocitocina vai atuar sobre o músculo liso e glândula mamária, a vasopressina sobre as artérias e sobre o rim, e assim por diante. Ou seja, o sinal também, como a gente já tinha visto, o sinal do segundo mensageiro também, ele funcionava em cascata, aqui aumentando a quantidade de proteínas e de enzimas que eram acionadas a partir de um único sinal, depois virava 100 moléculas, depois essas 100 moléculas geravam 1000 moléculas, depois essas 1000 moléculas gerava dezenas de milhares de moléculas. Ou seja, aumentava muito a ação daquele sinal dentro da célula. Tá? E aí, como que esse sinal hormonal funciona? O caso clássico que a gente olha, em mais detalhe, é o da proteína G. Tá? Essa proteína G, o que é? Então, a proteína G é uma proteína que ela vai fazer, vamos dizer, ela vai estimular a adenilato ciclase, que vai produzir o AMP cíclico.
tá? A partir de ATP. Então, quando ela tá inativa, ela tem um GDP ligado nela. Tá? Quando o receptor recebe um hormônio, tá? Ele modifica a estrutura dele, ele atrai a proteína G que está com o GDP aqui, e o GDP é substituído por GTP. Aí, enquanto esse GTP estiver ligado aqui, ela vai atuar sobre a adenilado ciclase. Então, a adenilado ciclase está inativada, ela passa a estar ativada. Tá? Ela gera o AMP cíclico e o AMP cíclico gera o efeito metabólico. Tá? E aqui como a adenilado ciclase, um detalhe a mais das possibilidades dessa adenilado ciclase, ela ser ligada e desligada conforme a ação hormonal. Então, se o hormônio 1 liga, você tem a adenilado ciclase funcionando. Se o hormônio H2 liga aqui, você desliga a adenilado ciclase. Tá? Então, isso vai, ou seja, mostrando que a ação hormonal ela não serve simplesmente para ligar, ela também serve também para desligar o processo. Tá? E aí, como o AMP cíclico funciona? Então, aqui o exemplo é da PKA. A gente já viu várias vezes a PKA. Tá? A PKA, o que ela faz? Ela é uma proteína quinase. Certo? E aí, quando ela tem um inibidor ligado nela, lembra daquele que a gente possivelmente uma proteína inibidora ligada nela, o que acontece? O AMP cíclico liga nela, nessa proteína repressora, né? E aí modifica a estrutura dela. E aí ela libera a PKA ativa. Tá? Isso vai ficar funcionando enquanto tiver o sinal de AMP cíclico disponível. Tá? E esse processo também pode funcionar do jeito inverso. Ou seja, sem a AMP cíclico está ativa e com a AMP cíclico está inativa também. Ou seja, sempre tem essas duas possibilidades. E aqui, ó, esse aqui é o funcionamento, o controle da glicogênio sintase e da glicogênio fosforilase. Tá? Então, qual que é a ação? Vamos dizer, essa proteína aqui, ela funciona como uma agregadora das outras todas. Tá? E, vamos dizer, ela só liga aqui para fazer a agregação quando ela é fosforilada. E o sinal de fosforilação dela, vamos dizer, vem de onde? Da ligação de insulina na membrana. Tá? Então, fosforila pela primeira vez. Mas essa GNP, ela responde também a PKA, que vem um sinal de adrenalina. Tá? E aí o que acontece? Essa PKA, ela fosforila uma segunda vez essa GM, tá? E aí desfaz essa estrutura aqui, que liberta a PP1. Tá? Lembra, a PP1 é fosfatase para garantir que o glicogênio não vai ser o glicogênio não vai ser, vai receber fosfato, tá? Para ele poder ser ativo. Certo? E aí, a hora que libera o PP1, vamos dizer, ela vai aqui. A PKA também fosforila um inibidor da fosfoproteína, proteína fosfatase 1. Tá? E ele fosforilado liga na P1, na PP1 e inativa ela. Tá? Então, é o mesmo, vamos dizer, o mesmo alvo aqui, ó. Tanto ele pode tanto estimular quanto estimular a síntese, como ele pode parar com a síntese e ativar a fosforilação. Tá? E outra visão do segundo mensageiro. Então, ó, aqui, ó, liga a proteína G, vai fazer
vai transmitir o sinal, certo? Então passa o sinal daqui, essa APC, vamos dizer lá, atua sobre a PIP2, remove o IP3 aqui, ó, certo? Esse gerando o DAG vai atuar sobre uma outra proteína quinase, que é essa proteína quinase C, certo? E essa proteína quinase C vai fosforilar alguma proteína e aí ter o efeito metabólico. Tá? Mas, ó, ao mesmo tempo, esse período aqui, o que, que ele gera? Ele também gera um outro segundo mensageiro, que é o íon cálcio. Tá? Então, ele vai permitir que o cálcio que está estocado, os íons cálcio estocados no retículo endoplasmático, eles sejam transportados para o citoplasma, e aí no citoplasma, eles vão ser, o cálcio ele vai ser usado, no caso, nesse exemplo aqui, ela vai se ligar essa calmodulina, que é uma proteína que liga cálcio, e aí ela vai o quê? Essa calmodulina, depois que ligar com cálcio, ela vai ativar a proteína, uma proteína quinase. Tá? E essa proteína quinase vai fosforilar uma outra proteína e aí você tem o efeito metabólico. Então, o segundo mensageiro, então, ele pode ser cálcio, por exemplo, no músculo principalmente, o segundo mensageiro, o cálcio é muito importante para a contração muscular. Tá? E aí ele recebe, a célula muscular recebe o impulso nervoso para haver a contração muscular, e aí o cálcio que está retido no retículo endoplasmático é liberado para dentro do citoplasma, do sarcômero, então a quitina e a miosina, e você tem a contração muscular. Tá? Então, aqui, ó, então, a ação, esse quadro aqui, então, vai mostrar a ação de diferentes hormônios. Então, adrenalina, glucagon e insulina. Na glicemia, ou seja, falta de açúcar no sangue, baixa açúcar no sangue, o que vai acontecer? A adrenalina vai estar em alta, o glucagon vai estar em alta, o efeito manobreiro vai atuar para que para que a glicemia seja controlada, né? Ou seja, vai estimular a gliconeogênese, vai estimular a degradação de ácido graxo, e assim por diante. Enquanto a insulina vai estar baixa, a insulina, tá? E tudo ligado à degradação, à catabolismo de glicose vai estar, ou qualquer reação metabólica que signifique catabolismo vai estar em baixa, né? Vai estar meio inibida. No caso da glicólise, acontece o inverso. O glucagon vai estar em baixo e a insulina vai estar em alta. Certo? A gliconeogênese, que é exatamente igual à glicemia, ó, que faz exatamente o mesmo tipo de sinal. Adrenalina, glucagon, baixa insulina. A glicogenólise, ou seja, a degradação do glicogênio, então a gliconeogênese, glicogenólise. Também é o mesmo perfil. Tá? Por quê? São reações enzimáticas para você gerar glicose para fornecer para o resto dos órgãos, ou seja, para manter a estabilidade, ou seja, a concentração de glicose no sangue. Tá? A lipólise também, ó, que vai ser a degradação de ácido graxo, tá? Também vai ter o mesmo perfil. Certo? Agora, a síntese de glicogênio, olha aqui, vai estar com glucagon baixo, insulina alta. A lipogênese, que é a mesma coisa que seria a geração de acumular ácido graxo, né? Também está, ó, glucagon baixo, insulina alta. E a cetogênica, que é para gerar
corpos cetônicos, por exemplo, o carbono alto, por exemplo, energia, o resto do organismo precisa de energia, enquanto insulina baixa, ou seja, a degradação no fígado, principalmente, vai estar baixa. Tá? E aqui, ó, um quadro. Nesse quadro aqui você tem um resumo para vocês terem uma visão um pouquinho mais detalhada da ação da insulina. Então, a insulina liga no receptor dela. Isso faz com que essas subunidades beta aqui do receptor, que estão na parte interna do citosol, eles sejam fosforilados. Tá? Isso aqui, essa fosforilação induz uma cascata de sinalização da insulina, que vai chegar em expressão gênica, vai chegar em transporte de glicose e coisas do tipo, né? E aqui, ó, você vê como que essa fosforilação acontece. Então, ó, essa fosforilação do receptor fosforila IRS e PI3K, que é uma quinase. Tá? Essa PI3K ativa, fazendo essa conversão aqui, ó, de PIP2 para PIP3, certo? Ela ativa a PDK, ou seja, uma outra proteína quinase. E essa proteína quinase ativa a PKB. Aí a PKB, o que ela vai fazer? Ela fosforilada, ela vai atuar também no metabolismo de carboidrato, lipídio e proteína, e vai atuar sobre expressão gênica. Mas uma mais interessante, ela vai atuar sobre as vesículas que tem a GLUT4, que é o transportador de glicose. E vai fazer com que as vesículas que têm GLUT4 sejam encaminhadas à membrana da célula, e aumentando o número de transportadores de glicose para fazer com que a glicose entre dentro da célula. Tá? Então, o que essa primeira parte eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Quanto vamos dizer, os mecanismos de controle, vamos dizer, vão conversando entre si para manter as vias metabólicas, vamos dizer, no seu melhor, vamos dizer assim, tá? Para fazer com que a célula tire o melhor proveito possível do processo metabólico que está ocorrendo naquele instante. Tá? Então, nessa primeira parte é mais para você ver quais são os tipos, né, de mecanismos de controle que você tem sobre essas enzimas. Né? O que a gente vai ver nessa segunda parte, é como algumas das vias principais, como elas são reguladas através dessas cascatas. Tá? Então, para começar, vamos ver aqui, então, a gente tem uma parte dos órgãos que vão participar do metabolismo, tá? Então, como que e eles todos se comunicam, né? Para poder você extrair o melhor do metabolismo e garantir que aquele organismo sobreviva, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a regulação da degradação do glicogênio muscular, tá? Então, aqui, ó, o que leva à degradação do glicogênio muscular? Ou seja, o glicogênio seja convertido em glicose 1-fosfato. Tá? Os dois sinais do músculo são importantes. A adrenalina e o impulso nervoso. O impulso nervoso libera cálcio. Tá? A adrenalina, vamos dizer, a adrenalina já vem da suprarrenal. Tá? Aí, como elas atuam no segundo mensageiro, é diferente. A adrenalina vai gerar AMP cíclico. Tá? Então, a AMP cíclico, o que ele vai fazer? Ela vai ativar a proteína quinase, aí essa proteína quinase vai fosforilar
a proteína, a fosforilase quinase, certo? Ó, ela vai pôr um fosfato, a fosforilase quinase, ativando ela, e ela vai fazer o quê? Vai pegar a fosforilase B que está inativa e vai ativá-la. Está fosforilando ela. Tá? O outro caminho é via AMP, que atua como efetor positivo. Aqui é uma reação, vamos dizer, uma interação alostérica. De onde vem o AMP? Eu já mostrei, eu falei para vocês na aula passada. De onde vem o AMP para fazer isso? O AMP vem da reação de dois ADPs formando um ATP e um AMP. Isso acontece quando? No músculo, quando o músculo está sendo exigido o máximo de movimento dele, o máximo de contração muscular. Então, para gerar ATP suficiente para manter isso, vamos dizer, então ele vai usar a fermentação lática e também vai ser gerado a partir da reação entre ADP e ATP. Está formando a AMP, a monofosfato, né? Adenina monofosfato, e essa adenina monofosfato também pode atuar sobre uma proteína quinase, né? E ela torna essa proteína aqui, a fosforilase, mais ativa. Tá? É a fosforilase B ativa, aqui a fosforilase ativa também, só que com fosforilação. Então aqui é via uma interação alostérica, aqui é via fosforilação. Agora, no lado, pelo impulso nervoso, você tem o cálcio vai se ligar na fosforilase quinase, ligando o cálcio aqui, ele ativa a fosforilase quinase. Aqui é ativado via fosforilação, fosfato, aqui é ativado ligação de cálcio. E aí ela vai atuar sobre a fosforilase, vai fosforilar a fosforilase B, transformá-la em fosforilase A, com fosfato, e vai atuar. Daí ela vai começar a degradar o glicogênio. Então, em resumo, o que a adrenalina e o impulso nervoso fazem, elas promovem a fosforilação. Então, ela promove a fosforilação da fosforilase B, que vai ser ativada, e promove a fosforilação da glicogenicitase, que vai ficar, fosforilase vai ficar inativa. Tá? Então, esses dois sinais aqui, ó, resumindo como que está controlando. Então, a síntese está inativada e a degradação está ativada. Tá? E aqui, ó, detalhando, né? Detalhando aqui como que a glicogenicitase é inativada, então você vê os diferentes enzimas que podem atuar sobre esse processo, tá? De inativação. Então, via adrenalina, no AMP cíclico, PKA, fosforilase quinase, a própria PKA pode atuar sobre a coisa, como a fosforilase quinase também atua fosforilando, tá? O impulso nervoso, então, ativa a fosforilase quinase vai atuar sobre a glicogenicitase, a PK dependente de calmodulina, vamos ver, também é uma proteína quinase, agora o cálcio liga na calmodulina, a calmodulina liga nessa proteína quinase, ela também vai inativar, ou a GSK3 e a proteína quinase dependente de AMP. Tá? Então, são todos esses caminhos possíveis aqui para inativar a glicogênio sintase. Tá? No material que eu disponibilizei para vocês, no texto, tem todos. Eu usei exatamente as figuras desse texto. Então,
quando vocês derem uma lida no texto, dá para você, vai ter todos os detalhes mais, todos os detalhes desses processos, tá? E aqui, ó, o caso inverso, então, que é a ação da insulina, tá? A insulina inativa o quê? Vamos ver aqui que é a síntese do glicogênio muscular. Então, como que ela é ativada? Ela inativa a PKA, tá? Inativa a GS, glicogênio sintase quinase 3, é inativada. Ela ativa a fosfodiesterase eficativa e a PP1, a fosfoproteína fosfatase 1 é ativada. A proteína fosfatase 1, o que ela vai fazer? Ela vai remover o fosfato da fosforilase e vai inativar a fosforilase. Certo? E ela vai inativar também a fosforilase quinase. Certo? Então não tem mais fosforilação da glicogênio sintase. E ela vai remover o fosfato da glicogênio sintetase, tornando ela ativa. E aí passa o quê? A glicose e o fosfato vai virar UDP-glicose e vai virar glicogênio. Tá? E aqui, como é o controle, a regulação do glicogênio hepático, né, ele é muito similar a como é o processo do músculo. Só que no músculo você tem adrenalina e cálcio. Tá? No fígado, quem atua sobre o fígado para controlar o glicogênio hepático é a adrenalina e glucagon. Tá? E aí, de novo, vamos ver, o receptor do glucagon, AMP cíclico, proteína quinase A, fosforilase quinase, vamos dizer, para fazer ativar a fosforilase, né? Ou se não, pela adrenalina, também, ó, receptor B, receptor alfa 1. Então, o receptor B vai via, é um tipo de receptor, né? O receptor B liga a adrenalina, beta, né? E vai pelo caminho da AMP cíclico. O receptor alfa, ele vai pelo lado do cálcio. Tá? Mas o que? Todos eles vão fazer o quê? Eles vão ativar quinases, né? Que vão fosforilar a fosforilase do glicogênio. Certo? Então, que é desse jeito. Então, você vê, no fim, é um balanço entre os diferentes sinais que vai definir o que vai acontecer. No caso vai saindo agora do glicogênio, mas indo para glicólise e gliconeogênese, vamos ver, aí a gente tem aqueles 3 pontos de controle, né? Lembra? Que é a conversão de glicose a glicose 6-fosfato, depois a conversão de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-fosfato, e o último, que é fosfenolpiruvato para piruvato. Tá? São os 3 pontos, vamos dizer, são as vias irreversíveis da glicólise e da gliconeogênese. Lembra que a gente já viu isso na aula de gliconeogênese. E aqui, só para lembrar para vocês, então, o controle da exoquinase, ou seja, da conversão de glicose em glicose 6, ou seja, no músculo e no fígado. Tá? Aí, vamos ver, isso tem a ver com o papel, vamos ver, no fígado, a glicólise é prioritária, vamos dizer, não tem gliconeogênese no músculo, desculpe. Tá? Não tem gliconeogênese. Então, toda a glicose que entra, ela vai ser usada para ser degradada, para gerar energia. No fígado, tá? Vamos dizer, a glicólise, a glicoquinase, pode ser usada para as duas coisas. Ela pode ser usada para gerar glicose, né, pelo glicose 6-fosfato,
lembra? Pela gliconeogênese, ou entrar para ser degradada e produzir energia. Tá? Então, ela tem, ó, você vê, ó, a glicose basal, vamos dizer, ó, a diferença de velocidade das duas. Tá? Então, essa aqui sempre degradação, essa aqui degradação ou síntese de glicose. Certo? Então, ó, vai depender tudo da disponibilidade. Por quê? Porque é, se você ficar forçando a produção de glicose 6-fosfato, você vai forçar, vai impedir que tenha a gliconeogênese. Tá? Então, conforme a gliconeogênese vai produzindo glicose, o que acontece? Se a glicoquinase fosse muito eficiente na situação da gliconeogênese funcionando, vamos dizer, a glicose que fosse produzida seria convertida de novo em glicose 6-fosfato e não seria transportada para fora da célula hepática e aí contribuir para que a concentração de glicose no sangue aumente. Tá? Então, por isso que eu tenho esse tipo de controle, tá? De diferença de atuação. Tá? Então, depende. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é a frutose 6 para a frutose 1,6. Certo? E aí, quem atua aqui, ó, na via glicolítica, vamos dizer, negativo para estimular a formação de frutose 1,6, ATP e citrato. Certo? A ATP já está sobrecarregado lá na mitocôndria, né? E citrato também, lembra? Excesso de citrato, porque quando tem excesso de citrato, o que vai acontecer? O excesso de citrato vai ser encaminhado para a síntese de, de ácido graxo. Tá? E que o que estimula é a frutose do 6-bisfosfato. E como é produzido, aí vem o interessante dessa, como que é produzida essa glicose 2,6? Através dessa enzima aqui, ó, que é a 6-fosfruto-2-quinase, tá? Que converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato. Tá? Então, ela está ativa. E para voltar para recompor o frutose 6, vamos dizer, o outro lado da enzima, porque é uma enzima que ela tem dupla função. Então, quando está a fosfofrutoquinase ativa, a frutose bifosfatase está inativa. Então, vai ser formado frutose 2,6-bisfosfato. Quando está a frutose quinase está inativa, a frutose fosfatase, bisfosfatase está ativa, então converte frutose 2,6-bifosfato em frutose 6. Então, quando vai acontecer isso? Quando tem excesso de frutose 6, tá? E a gente vai ver agora os detalhes da sinalização. E essa frutose 2,6-bifosfato é um efetor alostérico muito poderoso, vocês vão ver agora. Tá? Que ele vai estimular, ele pode estimular a fosfofrutoquinase como inibir a frutose 1,6-bifosfatase. Então, ela impede a alta concentração de frutose 2,6, impede a gliconeogênese e estimula a glicogênese, a glicólise. Tá? E aqui, ó, como ele atua. Olha. Aqui, ó, a atividade da fosfofrutoquinase 1 na presença de frutose 2,6-bifosfato e na ausência de frutose 6-bifosfato. Você vê, ó. Na presença, ou seja, glicólise estimulada. Tá? Na ausência, glicólise inativa. Certo? E ela atua também sobre a frutose bifosfatase 1. Certo? Então, na ausência, é muito estimulada, ó, certo? Favorece o quê? A glicogênese. Na presença,
ela fica bem mais inativa. Então, onde está acontecendo isso? Está acontecendo nesse passo aqui, ó. Então, ó, a frutose 2,6-bifosfato, ela estimula a fosfofrutoquinase e inibe a fosfobifosfatase. Certo? Então, se a presença dela vai inibir a glicogênese, gliconeogênese, e estimular a glicogênese, a glicólise. E no caso da ausência dela, vai estimular a neoglicogênese. Tá? E aí, como é feito o controle, ó, é feito por esse aqui, ó, pela 6 fosfoquinadores aqui, ó. Então, frutose, o ATP, ADP, certo? E a fosfatase, ó, é estimulada, fosfenolpiruvato estimula para formar frutose 6 e continuar, e a frutose 6 em excesso vai atuar como negativo, vai impedir que isso aconteça. O excesso de frutose 6 favorece a formação de frutose 2,6. Tá? O controle fino é feito via, ó, quem sinaliza ela? Glucagon, através da pKa. Então, ó, a solubilidade quinase está ativa e a solubilidade fosfatase está inativa. A quinase coloca um fosfato na solubilidade quinase e isso ativa a fosfatase. Então, glucagon, o que é? Baixa a glicose, então vai ser estimulado o quê? Desfazer a concentração de frutose 2,6. Se o sinal é de insulina, então vai estimular a via glicolítica, a glicólise. Tá? Fazendo o quê? Removendo o fosfato, olha a PT1 aqui de novo, respondendo ao sinal de insulina, vai tornar inativa a fosfatase, ativa a quinase. Tá? E o último ponto de coisa, vamos dizer, é a piruvato quinase, tá? Que é, ó, ela vai atuar, o acúmulo de fosfenol vai atuar aqui, ó, favorecer a fosfatase e vai inibir a quinase, a 6-fosfo-2 quinase. Tá? Então, impede a formação daqui, ó, certo? E onde está aqui a fosfofrutoquinase, estimulando a fosfofrutoquinase, dessa forma, já que inibe aqui, né? E a frutose 6 estimula a piruvato quinase, ou seja, estimula o fosfenolpiruvato a ser convertido em piruvato. É inibido o quê? Pela alanina que vem da corrente sanguínea da degradação de aminoácidos. Tá? E aqui, ó, como ela é ativada, vamos ver, ó. Então, glucagon via pKa de novo, ó. A piruvato quinase ativa, ela não é fosforilada. Tá? Então, o glucagon inativa ela, fosforilando ela. A insulina ativa ela, tirando o fosfato. Tá? Certo? Aqui, ó. Aqui mais um detalhezinho, piruvato. E aqui o ponto de entrada do piruvato, né? Dentro da mitocôndria. Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele é convertido em acetil-CoA. De novo, vamos ver, ó. A piruvato desidrogenase. Aqui, ó. A anterior é a piruvato quinase. Piruvato quinase. Que é o que converte, que é aquela fosforilação a nível de substrato. É o último ATP produzido pela via glicolítica.
Tá? Aqui, então, quando converte piruvato em acetil-CoA, isso aqui já é dentro da mitocôndria. Então, é estimulado por acetil-CoA e NADH e desestimulado por piruvato. Tá? Essa conversão. Então, insulina insulina inibe a PKD, ou seja, mantém a piruvato desidrogenase não fosforilada, né, não permite, e ao mesmo tempo a piruvato desidrogenase que está fosforilada vai ser removido o fosfato. Inibe a coisa e inibe a outra. A insulina atua tanto como inibidor como estimulador. Tá? No caso aqui da piruvato desidrogenase. Tá? No ciclo do ácido cítrico, onde a gente já tinha visto essa figura também, tem vários pontos de controle. No fim, todos eles são alostéricos. Tá? O excesso de acetil-CoA vai estimular a conversão de piruvato em oxalacetato. Por quê? Porque vai formar citrato, e esse citrato vai ser usado para a síntese de ácido graxo. Tá? O segundo ponto de controle do ácido cítrico é o isocitrato. Tá? O isocitrato é estimulado pela presença de ADP e desestimulado pela presença de NADH. O terceiro ponto de controle, tá? É de alfa-cetoglutarato, aqui a succinil-CoA, certo? Ó, que é desestimulado por ATP, por NADH e também por succinil-CoA, que tanto atua aqui quanto atua aqui. Ó. Tá? Isso vai fazer com que, ó, com que o passo do ciclo ácido diminua. E aqui também o excesso de oxalacetato também vai impedir a conversão de succinato em fumarato. Tá? Então, todas essas regulações do ciclo ácido são alostéricas. Tá? Então, olhando como está acontecendo numa célula do fígado, então, os caminhos, né, as vias metabólicas da glicose 6-fosfato. Então, a glicose 6-fosfato está aqui, ela pode ir para formar, se ela está em excesso, ela pode ir para formar glicogênio no sangue, ela pode ser convertida em glicose para a corrente sanguínea, ela pode caminhar para a via das pentoses produzindo ADH e ribose 5-fosfato, ou ela pode ser simplesmente degradada até acetil-CoA, e a acetil-CoA, dependendo dos controles, ela pode, se você estiver em excesso, ela pode ser canalizada para síntese de ácido graxo e de fosfolipídio. Então, vai depender do que esses caminhos aqui todos. Vai depender de como está a comunicação, vamos dizer, como está a sinalização de como vai ser utilizada essa glicose. No caso, a glicose 6-fosfato. Os aminoácidos também, ó. Como os aminoácidos também dependendo tudo de sinalização, vamos dizer, ele recebe a alanina dos músculos, né, para degradar, para fazer a degradação, né, entrar para ser usado para fazer gliconeogênese e ser convertido em acetil-CoA aqui, ou se não, ó, produzir novos aminoácidos, né? E aí, vamos ver, o aminoácido pode ser usado para fazer nucleotídeos, pode ser usado para fazer proteínas plasmáticas, pode ser usado para fazer proteínas do fígado e aminoácidos que vão ser distribuídos para os outros órgãos. Tá? Do piruvato, ele pode fazer o excesso da conversão de acetil-CoA, pode ser usado para a produção de energia, como também pode ser usado para gliconeogênese ou para a produção de ácido graxo. Tá?
Usar aí o metabolismo do ácido graxo no fígado, então aqui está, ó, também o ácido graxo, tá? Então ele pode ser usado aqui, ele pode, a partir do fígado, ele pode formar essas lipoproteínas plasmáticas, né? Que vão ser transportadas e vão transportar aí os ácidos graxos que estão disponíveis, vão ser canalizados para distribuir para os outros tecidos, ou para virar lipídios necessários ao fígado, tá? Vai produzir energia pela beta-oxidação, tá? Que a beta-oxidação vai acontecer aqui dentro, né? O excesso de acetil, vamos dizer, ele também pode ser convertido em excesso de acetil-CoA, tá? E o acetil-CoA vai ser convertido em corpo cetônico para transportar para os outros órgãos, tá bom? Então, todos esses caminhos aqui, ó, tanto glicose, quanto aminoácido, quanto ácido graxo, vai depender do quê? Do balanço da informação, que vai definir para onde que eles vão. Então, ele tem esses caminhos. Então, e o último dessas coisas é a conversão do lactato do ciclo glicólico que a gente viu, esse ciclo, vamos dizer, que é o lactato que é produzido pela fermentação láctica no músculo, como ele ser convertido novamente em glicose e vai voltar para o sangue e ser distribuído para o resto do organismo. Tá? Então, uma situação de um fígado bem alimentado é essa aqui, ó. Tá? Então, ele está suprido. Se ele está suprido, então ele pode ter, ele vai estar produzindo glicogênio, vai estar pegando glicose em excesso que está sendo canalizada para o fígado, vai ser colocado na corrente sanguínea para alimentar o cérebro. Tá? A parte que está virando o excesso em acetil-CoA vai ser convertido em, como chama? Desculpa, em triacilglicerol, certo? E aí vai distribuir, e aí vai depender qual que é o sinal. O sinal, no caso aqui, é a insulina que está sinalizando para o cérebro, tecido adiposo e para o fígado. Então, isso aqui é uma situação do fígado bem alimentado. Mas vamos ver os detalhes, vamos ver como que o organismo sente essas variações. Então, aqui, nesse gráfico, mostra a variação de glicose num período de mais de 7 horas, vamos dizer. Então, ó, não tem glicose, vamos dizer, teve os nutrientes foram absorvidos, né? Isso faz com que a concentração de glicose aumente. Tá? Então, uma hora depois que começou a se alimentar, vamos dizer, você atinge um pico de concentração de glicose. Depois, com o tempo, essa glicose vai diminuindo. Tá? E, em resposta a isso, você tem como que os hormônios que vão dar conta da glicose, estão monitorando a glicose, como que eles estão se comportando. Então, a insulina, vamos ver, ela estava praticamente bem baixo, aí começou a aumentar a concentração de glicose e aumenta a concentração de insulina. Tá? E ela acompanha o perfil ela acompanha exatamente o perfil da insulina, da glicose. A insulina, né, acompanha o perfil da glicose. Então, tem muita glicose, tem muita insulina, tem pouca glicose, vai diminuindo. Enquanto o glucagon, vamos dizer, ele tem uma situação mais estável. Mas, quando começa a diminuir muito a concentração de glicose, a concentração de glucagon vai além da concentração de insulina. E essa diferença é que vai
servir de sinalização para como que a célula deve se comportar. Tá? Então, aqui, ó. Aqui vai mostrar como vai. Numa situação, se você insulina e glucagon é alta, ou seja, a razão entre insulina e glucagon é alta, o que vai estar induzido? Vão estar induzindo todas as enzimas que têm a ver com degradação de glicose. Tá? Que tem a ver com catabolismo. E vão estar reprimidas as enzimas que vão estar, que vão fazer a gliconeogênese. Certo? Quando a razão de insulina e glucagon fica baixa, ou seja, fica pequena, né? Ou seja, porque a concentração de glucagon é maior do que a concentração de glicose, inverte. Tá? E aí induz todas as enzimas que vão participar da produção de energia, tá? Para manter o organismo funcionando. Enquanto as da via glicose vão estar reprimidas. Tá? Então, baixo, que é o período absortivo, ou seja, quando está se alimentando, tá? E o jejum, depois que passou o período de absortivo, vamos dizer, depois que entrou naquela estabilidade momentânea, depois começa a reduzir. Tá? E para vocês terem uma ideia, vamos dizer, qual que é a reserva energética de um organismo? Tá? O fígado guarda na forma de glicogênio, você tem 120 gramas de glicogênio no fígado, tá? O que significa 2.008 quilojoules. O músculo esquelético também armazena glicogênio, ele tem em torno do músculo esquelético tem em torno de 300 gramas. Tá? Isso significa 5.000 quilojoules de energia disponível. O tecido adiposo guarda energia na forma de triacilglicerol. A massa disso aqui, uma pessoa de uns 70 quilos, é de 15 quilos de gordura. Uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos. O que significa 564.840 quilojoules. Tá? É meio preciso, mas é de tabela de pesquisa. Tá? Então, é o que você tem quando você está bem alimentado. Certo? E aí, então, como que isso varia dependendo do processo. Então, ó, quando absorve, ó, aqui está as concentrações. O mais significativo, você vê, ó, no período absortivo, a glicose, ó, ela chega a 6,7 milimolar. Tá? Enquanto no período pós-absortivo, ou seja, quando já não tem mais glicose disponível dos nutrientes, ele cai para 4,4. Então, vamos ver isso aqui, 4 horas depois, mais ou menos, começa isso. Tá? O ácido graxo, você vê, ó, no período absortivo tem pouco ácido graxo disponível, quando depois do período absortivo começa a usar ácido graxo. Tá? O hidroxibutirato, que é o próprio corpo cetônico, ó, você aumenta o corpo cetônico também. Tá? A alanina está diminuído. Certo? Mas olha aqui, ó, insulina e glucagon, ó, insulina no período absortivo, você tem 100 milimolar, enquanto no pós-absortivo você tem 15 milimolar. O glucagon você tem 80, ele não fica no glucagon tão baixo, mas no pós-absortivo fica, ele vai para uma centena, 100 milimolar, certo? E aí, ó, a razão, ó, você está vendo, ó, razão alta, 1,25, razão baixa, 0,25. Tá? Aí, depois de 3 dias de jejum, ó, a concentração de glicose caiu, a ácido graxo aumentou,
dos corpos cetônicos aumentou, a alanina fica estável, tá? Insulina vai baixa mais ainda, certo? Glucagon aumenta e a relação entre os dois aumenta bastante, ó, tá vendo? Ó? Tá, ó, a relação fica muito mais baixa do que logo depois que se alimentou. E em 5 semanas mais tempo ainda. Tá? Mas você vê, ó, a concentração de glicose ela fica mais ou menos estável. A concentração de ácido graxo também fica mais ou menos estável. O que aumenta muito é a concentração de corpos cetônicos. Tá, ó, olha aqui, ó, quando absorveu e aqui quando está há 5 semanas. Tá? Então aumenta muito a concentração de corpos cetônicos. Certo? Aí, diminui muito a concentração de insulina e aumenta bastante também a concentração de glucagon. Tá? Então, o que está acontecendo lá nessas horas? Então, no período de sortio, o que está acontecendo em cada um dos tecidos? Então, no músculo, você está tendo síntese de glicogênio, principalmente. Tá? Então, a glicose extra que está chegando no músculo, ela está sendo usada, está sendo armazenada na forma de glicogênio. No fígado, você está com a glicose que está sendo usada, ela está sendo usada para o quê? Para produzir glicogênio, para sintetizar ácido graxo e para sintetizar triacilglicerol. Tá? O triacilglicerol vai ser transferido depois para o tecido adiposo, tá? Vai estar ativa a via das pentoses, porque precisa de NADH para sintetizar o triacilglicerol, tá? Os ácidos graxos vão estar sendo transportados. E no tecido adiposo, o que está acontecendo também? A síntese de ácido graxo, a partir da glicose, tá? E a síntese de triacilglicerol. Lembra, o triacilglicerol chega até lá, ele é desfeito, entra o ácido graxo, e o ácido graxo é ressintetizado dentro do tecido adiposo. Então, o que está acontecendo? Vamos ver. Os níveis de insulina são altos, quando eles liberam muito de insulina das idiotas de Lagrange no pâncreas, tá? Então sinaliza muito para o resto do organismo que tem bastante glicose disponível, né? Aí nas células-alvo você começa a ter a cascata de fosforilação para ativar as vias, para ativar o processo de utilização da glicose. E a GLUT4, vamos dizer, é levada para as membranas das células-alvo, né? Para o sinal de insulina, para absorver glicose. No fígado e no músculo, glicogênio fosfato quinase e a glicogênio fosforilase são inativadas, né? E a glicogênio sintetase é ativada. A glicogenólise, a gliconeogênese, onde ela vai estar inativada, tá? E a piruvato de hidrogenase vai estar fosforilada e ativa. E a insulina favorece a expressão, né, da piruvato desidrogenase fosfatase, inibe a expressão de PEP carboxilase, ou seja, impede a gliconeogênese. A fosfofrutiquinase 1 vai estar e a piruvato ativada, né, quando você está favorecendo, acelera a glicólise. Quando o ATP e o NAD se esgotam, né, ou seja, lembra, as concentrações são fixas, né? Isso faz com que o citrato comece a acumular e vai fazer o quê? Vai levar a síntese de ácido graxo. A síntese de ácido graxo estimula a formação de NAD e pH pela via das pentoses. A insulina também
induz a absorção de aminoácidos e a síntese de novas proteínas. Ou seja, está todo sendo renovado nessa hora, né? E o fígado exporta ácidos graxos, que é acetilglicerol e fosfolipídio e colesterol, para os outros tecidos. Nos adipócitos, a lipase está inibida, ou seja, a degradação do ácido graxo está inibida, e a triacilglicerol são sintetizados. Tá? Isso período absortivo, quando está sendo capturada os nutrientes. No período pós-absortivo e no jejum, o que vai acontecer com esses três? Então, primeiro, no músculo, você vai começar a ter a degradação de glicogênio e a degradação de proteínas. Tá? Então, vai ter as proteínas vão ser degradadas, vão ser convertidas em alanina, a alanina vai ser transportada ao fígado para ser piruvato, e aí piruvato oxalacetato, e fazer a gliconeogênese. Tá? E no fígado, você tem a degradação de glicogênio também para fornecer glicose, a degradação de ácido graxo, tá? Para você ter acetil-CoA, e aí a partir do acetil-CoA você ter a síntese de corpos cetônicos e também tem a síntese de glicose. No tecido adiposo, você tem a degradação de ácido graxo e tem a degradação do triacilglicerol. Certo? O triacilglicerol vai fornecer o glicerol vai chegar também no fígado e vai ser usado na gliconeogênese também, né? A produção de glicose a partir do glicerol. Tá? E aí, em detalhes, ó, quando começa o período pós-absortivo? 4 horas depois da refeição. Aí começa a liberação, o aumento da liberação de glucagon. Aí o glucagon ativa as proteínas G, aumentando o AMP cíclico e ativação da PKA. Lembra aquela quinase necessária para inativar algumas das vias ligadas à glicose. Cai a concentração de GLUT4, ou seja, dos transportadores na membrana da célula. A glicose só é consumida pelo cérebro, ou seja, os outros órgãos não consomem glicose, mas é consumida pelo cérebro, pelas hemácias e pelas células renais. O fígado, a ativação do glicogênio fosforilado, inicia a degradação do glicogênio, gerando glicose 6-fosfato. A gliconeogênese fica inativa, a gliconeogênese fica ativa, né? Favorecendo a síntese de glicose, né? E a glicose fica inativa. A glicoquinase fica inativa, ou seja, pelas concentrações, e a via das glicoses também fica inativa, mais inativa, né? Favorecendo a exportação de glicose. A degradação do ácido graxo está ativa, então vamos ver altos níveis de degradação de ácido graxo. Tá pós-absortivo. E aí, se você continua sem se alimentar, você entra no jejum. Tá? O jejum já vai significar o quê? Já vai significar qualquer coisa depois das 4 horas. Então, o jejum, o que acontece? O glucagon e o cortisol, um hormônio indicador de estresse, né, eles aumentam muito. Os aminoácidos vindos dos músculos, agora vão fornecer esqueleto carbônico para fazer a glicose, vamos fazer a glicose de novo, tá? Com o início do jejum. E a excreção de nitrogênio, que tem degradação de proteína, né, aumenta também. Então, a síntese de glicose. Então, esse aqui é um gráfico que descreve mais ou menos isso. Então, ó, a glicose exógena cai rapidamente e a glicose fornecida pela gliconeogênese vai aumentando um pouquinho. Então, para compensar a queda da glicose exógena, vamos dizer, quem entra em ação é o glicogênio, mas o glicogênio, ó,
ele vai ser totalmente consumido até em 28 horas, mais ou menos, depois da... Ou seja, 24 horas a partir do, do término da glicose exógena. Tá? E aí o que começa a ser fornecido é a glicose via gliconeogênese. Tá? Então, aqui, ó, o prolongamento, você cada vez vai mais prolongamento do jejum, cada vez mais degradar ácido graxo para a formação de corpos cetônicos. Tá? Quase todos os tecidos passam a se alimentar basicamente de corpos cetônicos, menos os cérebros e as hemácias. Tá? Os outros começam todos a usar corpos cetônicos. Se o jejum se prolongar por muito tempo, até o cérebro também começa a consumir corpos cetônicos. Tá? E aqui, nesse gráfico aqui, você vê, a glicose vai caindo com o tempo, ó, dias de jejum, enquanto a concentração, o uso de corpos cetônicos aumenta cada vez mais, e os ácidos graxos ficam estáveis, porque eles estão sendo, de fato, usados para produzir corpos cetônicos. Tá? Uma das consequências disso, do excesso de corpos cetônicos, que começa a ter uma acidificação do organismo, tá? Porque pelo excesso de produção de corpos cetônicos, tá? E também, uma consequência de muitos dias de jejum é que também a proteólise também diminui um pouco. Ela vai diminuir porque o quê? O músculo precisa ficar intacto, né? Se você for consumindo um músculo demais, então o músculo, como só o cérebro e as hemácias estão agora usando glicose, então você pode diminuir mais. O resto do organismo está se alimentando de corpos cetônicos. Tá? Então, esse quadro aqui resume toda essa história, vamos dizer, a origem nas diferentes fases, vamos dizer, ó, da 1 e 2 a 3, aqui até aqui, vamos dizer, a parte em horas. A partir daqui, a parte em dias de coisa, até o último coisa. Então, só nas primeiras horas é que você usa a glicose exógena, né? Vamos dizer, que veio da alimentação, dos nutrientes. Todos os tecidos se alimentam de glicose, e o cérebro, o principal combustível do cérebro é a glicose. Na medida em que começa já não tem mais exógeno, começa a glicose, principalmente, está sendo produzida via quebra do glicogênio hepático e da gliconeogênese hepática, que começa a fornecer. Todos os músculos, exceto todos os tecidos, exceto fígado, músculo e tecido adiposo, começam a fazer a glicólise mais devagar. O combustível, ainda o principal combustível do cérebro, continua sendo a glicose. Aumentou, vamos dizer, chegou às 24 horas de jejum, né? Então, o que acontece? Vamos dizer, o que está fornecendo a glicose é a glicogênese hepática, o glicogênio hepático ainda está acabando, tem um pouquinho ainda. Todos os tecidos, exceto fígado, músculo e tecido adiposo, funcionam agora em velocidades mais intermediárias, ou seja, mais baixas ainda. O cérebro ainda se alimenta só de glicose. Quando começam os dias de jejum, tá? A gliconeogênese, vamos dizer, não existe mais glicogênio para queimar, né? Então sobrou agora, você tem só gliconeogênese, tá? Da degradação de ácido graxo, de aminoácido, tá? Tanto hepático quanto renal. Quem se alimenta
de glicose agora é só o cérebro, as hemácias e a medula renal. E em pequenas quantidades no músculo. Tá? O fígado já só usa corpos cetônicos. Tá? Quando aumenta mais ainda o número de dias de jejum, vamos dizer, a glicose continua sendo fornecida pela gliconeogênese hepática e renal. O cérebro passa a trabalhar com quebra com glicólise em velocidade mais baixa, tá? E a hemácia e a medula renal continuam num estado intermediário. E o cérebro agora inverte a alimentação dele, ele passa a consumir mais corpos cetônicos do que glicose. E isso vai até o colapso. Tá? Então é isso que eu queria contar para vocês, dessa coisa. Para você, de fato, para vocês aproveitarem essa informação toda, uma aula era até meio chata, de certa forma. Então, o que você tem que, de fato, olhar agora, vamos ver, é olhar os mapas e olhar o texto que eu mandei para vocês de regulação do metabolismo. Tá? Aqui na regulação do metabolismo vai ficar claro como que esses processos acontecem. Tá? Então, vocês vão tirar um melhor proveito disso. E o que eu vou fazer amanhã para vocês, eu vou fazer que eu ainda não terminei de preparar, mas um estudo dirigido para essa parte que vai ajudar vocês a entenderem melhor como isso acontece. Tem alguns exercícios que já estão disponíveis lá no Moodle sobre essa parte, tá? Mas que alguns testes que estão lá, mas eu vou ver se eu gero mais alguns para ajudar vocês a entenderem melhor como isso funciona. Tá? Eu sei que é a parte mais cheia de detalhes, muitos pequenos detalhes. E aí, no fim, vale a pena vocês agora desenharem mapas, né? De como isso funciona, como entender como que essas conversas funcionam. Tá? E é isso. Dúvidas? Eu sei que é muita informação, você vai ter que ser digerido com calma. Então as aulas estão já disponíveis, né? Então para vocês reverem, e essa gravação, então também eu vou disponibilizar assim que ela tiver baixada aqui no meu computador, eu vou disponibilizar ela também, porque talvez para dar uma revisada, que eu sei que é muita informação junta, e não é exatamente trivial de absorvê-la rapidamente. Tá bom? Certo? Dúvidas? Vocês ficaram até mudos, né, de tanta informação. Hein, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida, professor. Não? Eu acho que não. Nesse momento, não. Vocês vão ter, com certeza. Na prova, com certeza vai ter. Então, mas eu vou gerar essas coisas, aí vou ver se... E aí, valendo o que eu sempre falo para vocês, qualquer questão que não ficou muito clara, ou que eu deixei dúvida na explicação, eu fui meio confuso no jeito de explicar, então entre em contato comigo e aí eu tento melhorar a explicação aí para você conseguir entender. Tá bom? Tudo bem. Obrigado, professor. Tá bom, então. Então, vejam, combinem entre vocês, depois me digam como que a gente vai fazer, né, com relação à prova, tá bom? Eu fico aguardando, então, como que a gente vai fazer. Deixa eu parar a gravação aqui. Professor, diga. Uma dúvida que surgiu ainda hoje, logo após o início da discussão com relação à data, foi se essa última forma de avaliação necessariamente precisa ser uma prova, ou se o senhor, de repente, está aberto a ser, tipo, um trabalho ou uma lista de, sei lá, com 5 exercícios, ou se necessariamente vai ser a prova e aí não tem mais... Você tem que lembrar o seguinte, o que vai fazer parte da nota, vamos dizer. Então, tem uma parte que vai ser a entrega dos estudos dirigidos, então isso entra como pontuação, isso vale
uma pontuação. Aqueles exercícios que foram feitos os exercícios de teste, né, que estão na coisa, também entram na nota. E a primeira prova, vamos dizer, ela tá, que foi feita quase como fosse uma lista de exercício, né? Ela só vai ser, estou terminando de corrigir para todo mundo, vou disponibilizar as notas, acho que essa semana aqui eu não passa, eu ter todas essas notas. Aí a gente pode conversar, porque a minha ideia com esse teste, e vamos dizer, acho que uma parte boa de vocês tirou notas bastante boas, vamos dizer, teve vários 9,5, 9. Eu acho que teve nota baixa mesmo, só teve dois alunos que tiraram notas baixas. E aí, mas eu vou dar uma estudada o que eu posso fazer, e eu converso com vocês também, a gente vê como que fica mais fácil para fazer isso tudo. Combinado. Tá, era só uma dúvida mesmo, tipo, só para confirmar. Porque eu optei por fazer o teste também, porque, primeiro, como é com consulta e é teste, você já facilita você responder a prova. Tanto que eu vi, teve que, se eu posso dizer que alguns alunos estudaram bastante, fizeram mapas, que conseguiram responder, tirar 9,5, ou seja, acertaram 19 em 20, né? Ou seja, foram bastante bem. Só erraram uma coisinha ou outra. Outros não fizeram tão bem, mas dá para se preparar também para fazer uma prova semelhante e a gente resolver essa questão do curso. Mas eu vou dar uma estudada, a partir da manhã eu vou dar uma olhada direito como que eu vou fazer, o que fica mais... E eu vou ter também uma ideia de como vocês estão se saindo, tá? Uma ideia mais geral, que agora está todas as notas juntas, né? E aí a gente pode conversar sobre isso. Combinado. Aí se o senhor de repente quiser chegar a algum veredito assim, quiser me mandar um e-mail, aí de repente eu aviso a turma também, eu mantenho ou posta contato lá. eu mantenho contato com vocês. Combinado, tá bom? então. Obrigado, professor. Então é isso. Então, bom resto de semana para vocês. Então, me avisem o que vocês decidirem sobre a prova. Tá? E aí a gente vê como é que faz. Tá bom? Deixa eu terminar. Combinado, professor. Eu te mando um e-mail ainda essa semana, te Tá avisando. ótimo, tá ótimo. Tá bom? Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado pela aula e pela disponibilidade aí, por Tá ser bom. solista sempre conosco. Obrigado. Tá bom. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Por que eu não estou conseguindo parar de... Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite, professor. Obrigada Boa pela aula. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor.